E aí, cara, Islam Makhachev... Cara, você já parou pra pensar que um dos maiores recordes do MMA brasileiro foi superado por um russo? Pois é, né? Já parou pra pensar nisso? Não, engraçado que é o mesmo russo que finalizou outro brasileiro que também tinha um grande recorde, né, bicho? Pô, cara, por que tu lembrou? Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. Na verdade, ele finalizou o brasileiro que mais tinha recorde. No caso, ele não roubou o recorde do Charles, né? Ele finalizou o maior finalizador da história do UFC, o que por si só é muita aura, por falar. Pô, goste ou não dele, mas você finalizar o maior finalizador da história, pô, no auge ainda, né? Porque quando o Charles era finalizado antigamente, não era o mesmo de hoje, né? Finalizar o Charles hoje é bem mais difícil. Ele tirou o recorde do Anderson Silva e, cara, vamos primeiro falar da luta, já eu falo sobre o Islam e sobre esse recorde, né? Cara, a luta não foi nem um pouco como eu imaginava. Sendo bem sincero, porque assim, eu esperava que o Gary fosse usar mais a movimentação dele, né? Que ele fosse se movimentar, não ia ficar parado. Mas, cara, foi exatamente o contrário, cara. Eu acho que eu nunca vi o Gary tão plantado assim. Ele não usou a movimentação. Ele usou o pisão no joelho, só que bem menos do que eu imaginava, bem menos. Em relação à trocação em si, eu achei que faltou combinação, achei que faltou... Se bem que, assim, quando você solta a combinação, né, é mais difícil de você evadir, né? Você parar no meio pra defender uma queda. Então eu até entendo ele ter diminuído o volume de golpes. Mas, cara, a movimentação era crucial, velho. Era o grande diferencial pra ele vencer do Islam Makhachev. E ele ficou plantado. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, não sei se teve lesão, não sei se foi estratégia, né? Se bem que eu não acredito que o Henrique iria propor um jogo assim, né? Mas, cara, eu não entendi, realmente não entendi o que aconteceu. E aí, cara, é interessante que, assim... Essa foi uma luta que muita gente tava chamando de remake de Khabib contra Conor McGregor, né? E, cara, foi bem parecido, se você parar pra pensar. Primeiro round, o russo dominando no solo, né? Botou pra baixo, dominou no solo, sem muito dano. No segundo round, ele aplicou knockdown, que nem o Khabib aplicou no McGregor. O terceiro round, o Khabib tirou o pé do acelerador e o McGregor ganhou o terceiro round. Mesma coisa com o Gary Islam. Aí, a diferença só começou a partir do quarto round. Mas, cara, foi bem similar, bem curioso isso. E, cara, assim, beleza, o Islam, ele quebrou o recorde, né? Um recorde que era do Anderson Silva há quase 20 anos, assim... Ele chegou à 16ª vitória em 2012, mas o recorde já era dele antes, né? Então, mais de 14 anos que o Anderson Silva era o dono da maior sequência de vitórias da história do UFC. Vários outros tentaram e falharam. Kamaru Usman, Georges St-Pierre, Khabib, vários outros falharam em chegar nas 16 vitórias seguidas. Mas, cara, tem ainda uma coisa, velho, que assim, quando você via lutas do John Jones no auge, lutas do St-Pierre no auge, lutas do Anderson Silva no auge, você via ele vencendo e falava, esse cara é invencível. Ele não parece ter defeito, ele não parece ter falha. O John Jones, principalmente, o Anderson Silva, principalmente no auge. O Islam, cara... parece cada vez mais vencível, né, bicho? Exatamente. Cada luta, né, bicho? Parece que sempre falta um detalhe. Você sempre fica naquela impressão. E se tivesse esse ajuste, sabe? Com o Poirier, cara. O Poirier, ele teve um juiz que tava marcando 2-2, indo pro último round. E beleza, eu não achei que tava tão apertado assim. Eu achei que o Islam tava com pelo menos 3-1. Mas ainda assim, você viu como ele ficou, cara. E o Khabib, que pegou o Poirier no auge, nem sangrou, nem ficou machucado. Passou o carro. Teve 10-8, inclusive. Com o Poirier, com o Islam e o Poirier, você viu o quanto ele sofreu. Com o Volkanovski, ele também sofreu. Agora com o Gary, ele sofreu. Com o Moicano, ele tomou um flashdown, né? Um semi-knockdown. Então, cara, por mais que ele tenha agora a maior sequência de vitórias, pra mim, ele não passa a aura de um lutador imbatível. Parece que falta só um ajuste, um bom encaixe ali pra poder bater ele. E eu achava que o Gary poderia bater ele. Eu achava que o Gary tinha esse ajuste, mas ele não apresentou. Então, méritos do Islam, mas ele não passa a mesma aura, digamos assim, de super campeão, de campeão imbatível que o John Jones e o Anderson Silva passavam. Quando você viu o John Jones lutando, você falava, ninguém ganha desse cara. Não tem o que fazer. Com o Islam, eu sinto que uma hora ou outra ele vai perder o cinturão, se não se aposentar antes. E o que você acha aí dessa luta? Essa luta, cara, eu não sei se eu fiquei mal acostumado, mas no primeiro round, mano, a movimentação do Islam tava incrível, cara. A velocidade, as fintas. Cara, ele não para... na verdade, durante a luta toda, ele não parou de fintar um minuto, bicho. E a movimentação dele parecia videogame, cara. O cara se movimentando. O cara é muito bom. Mas... Cara, vai, continua. Sobre o Ian Gary, velho, faltou ímpeto, né? Faltou vontade de vencer. O Dana White criticou muito ele depois da luta por causa disso, né? Que, chegou no quinto round, a luta tava acirrada e os dois foram se cumprimentar, foram se abraçar. E ele falou, pô, cadê teu instinto assassino? Pra ganhar, bicho. Cara, depois do primeiro round, eu fiquei muito otimista. Quando acabou o primeiro round, eu mandei logo uma mensagem pro Coutinho. Eu mandei, Coutinho, o Islam está... Porque, bicho, deu pra ver que ele tentou trocar força com o Ian Gary e o Ian Gary trocou força de volta com ele, tá ligado?
Não era como os outros adversários dele, que ele só derrubava e abafava na força. O Ian Gary não parou no chão com ele, só no último round, cara. Ele pegou as costas também, né? Era só ganhar, mano, aquele último round. Era só ganhar. Assim, na verdade não, porque oficialmente só um dos juízes deu aquele último round aquele quarto round pro Gary, né? Então mesmo ele... Foi. O que eu acho... Cara, inclusive eu não postei ainda o meu vídeo de react. Duas coisas. Eu achei aquele round ali acirrado porque o Islam não conseguiu nada de efetivo, mas estava pressionando, enquanto o Gary aplicou os golpes mais significativos, tanto que o rosto do Islam ficou todo inchado. Mas, cara, eu não sei se você percebeu, e eu não sei se ele já fazia isso nas outras lutas, eu acredito que sim. Mas o Islam, ele põe o pé dele, assim, dentro do octógono. Ele chega lá na grade e tem meio que um vão. Macaxê mandou R$10. Figueira, agora é a vez do Carlos Souza Cruz Philips Morris Prates. KKK. Quem? Daí, velho. Cara, eu juro que eu não entendi. Obrigado aí pelo superchat, mas... A gente não entendeu, mano. Manda de novo, por favor. Por favor. Se mandar o dobro, aí eu entendo. Obrigado aí. Cara, ele usa o vão do octógono, porque assim, na grade e o chão tem meio que um vão aqui, né? Meio que um buraco. O Islam botava o pé ali, meio que pra pegar impulso, sabe? Pra prender ele no chão e conseguir levantar o Gary. Tanto que o Gary levantou, ele reclamou no quarto round, ele tá botando o pé dentro do octógono. Cara, na live que eu fiz ao vivo da luta, eu fiquei revoltado, velho, porque ele tava fazendo isso o tempo todo e o Herbie não fazia nada. Não fazia nada. Cara, enfim, vamos... E ó, outra coisa. Cara, o quarto round eu acho que poderia ter sido mais debatido nos juízes. Eu achei que pelo menos mais um juiz poderia ter visto o quarto round pro Gary. De toda forma, cara, faltou senso de urgência naquele último round, faltou, sabe, aquele instinto assim, perdi, vamos pra cima, vamos matar agora. Só que, se você parar pra analisar, o Gary meio que nunca teve isso, né? Na verdade, talvez até o contrário. Contra o Prates, ele sofreu disso, que o Prates correu atrás do prejuízo e quase nocauteou o Gary no final. E o Gary sempre foi esse cara, que ele não sai muito do plano de jogo, não arrisca muito. Então, ora isso ajuda, né, porque você fica mais frio, né, você segue seu plano até o fim. Horas isso acaba atrapalhando porque falta garra, falta vontade, assim, de buscar o resultado. E, infelizmente, é isso, assim. E é triste pro Gary, porque, assim, o primeiro round ele perdeu claramente. Mas o segundo, até o momento do knockdown, o Gary tava vencendo, ele tava levando a melhor. Se não fosse o knockdown, e se a luta fosse até o fim naquele round, daquele jeito, naquele ritmo, poderia ser ele já poderia ter aberto ali, venceu o segundo round, terceiro, talvez se garantisse o quinto ou o quarto, ele podia ter vencido. Enfim. Eu só sei que eu vi o suficiente pra saber que Carlos Prates mata. E é aí que tá, vou até aumentar aqui.